Olá a todos, meu nome é Flávio Miranda e sou investigador em História Medieval no CITSEM da Universidade do Porto. Estou com a minha filha de 2 anos e 11 meses em isolamento social e decidi recorrer ao mundo digital para lançar um desafio aos historiadores, investigadores e estudantes para que todos possamos contribuir para compreender melhor o que esperar desta pandemia de Covid-19. O número de infectados deste tipo de coronavírus ultrapassou 1 milhão de pessoas, registrando-se mais de 35 mil mortes em todo o mundo. Este número continua a subir. Em Portugal, o número de doentes diagnosticados ultrapassa também os 10 mil infectados e 2 centenas de mortos. Por quase todo o mundo ocidental, e digo ocidental porque os países asiáticos como a China, a Coreia do Sul e o Japão parecem ter a expansão de surto controlada, os números continuam a subir exponencialmente. E a curva tem demorado a achatar-se, mesmo com todas as medidas de contenção e de emergência, entretanto, decretadas pelos governos. A relação entre humanos e pandemias não é um fenómeno de agora. Ao longo do tempo, a humanidade foi afetada múltiplas vezes por emergências de saúde pública, com repercussões catastróficas do ponto de vista social e económico, em escalas que quase não conseguimos imaginar. Durante a Idade Média, por exemplo, há quase 700 anos, uma bactéria, Yersinia pestis, comum em certos tipos de pulga presentes em ratos, infectou os humanos e deu origem a uma das mais mortíferas pandemias da história, a peste negra, que terá causado algo como 350 milhões de mortos. Isto representaria cerca de 30 a 60% da população mundial. E há pouco mais de 100 anos, a gripe espanhola, um vírus da estirpe H1N1, propagou-se rapidamente e terá contagiado cerca de 500 milhões de pessoas, matando entre 17 a 50 milhões, embora algumas estimativas mais generosas apontem para números próximos dos 100 milhões, ou constitui 5% da população mundial. Embora os casos atuais de Covid-19 estejam ainda longe de rivalizar com a peste negra e a gripe espanhola, a realidade atual é muito diferente daquela de há 700 ou há 100 anos. Temos melhores hospitais e sistemas de saúde e uma medicina mais avançada. E também uma forma de transmitir a informação mais rapidamente, de forma que as pessoas possam precaver-se. Mas nada disto impediu, ou tem impedido, que o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde tenha declarado em 11 de março de 2020 que o Covid-19 constitui uma séria ameaça de saúde pública e que o vírus deve ser caracterizado como uma pandemia. Por todo o mundo, os líderes dos governos adotaram medidas drásticas e restritivas às liberdades individuais dos seus cidadãos, de forma a conter este vírus que tem uma capacidade de propagação muito rápida. Marcelo Rebelo de Sousa, em 18 de março, na sua declaração ao país a anunciar as razões para o estado de emergência, adotou um vocabulário bélico. Esta guerra, porque de uma verdadeira guerra se trata, dura há um mês, disse. E no dia 19 de março, a chanceler alemã Angela Merkel dirigiu-se ao povo germânico afirmando que o coronavírus representa o maior desafio que a Alemanha enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial. E 3 dias mais tarde, em 22 de março, depois de várias hesitações sobre as medidas a tomar ou sobre a gravidade do próprio vírus, Donald Trump falou ao povo norte-americano um tom grave, dizendo: "Eu sou um presidente em tempo de guerra. Isto é uma guerra, um tipo de guerra diferente daquele que alguma vez tivemos." E aqui estamos nós, em isolamento social, ainda sem um fim da crise à vista. Os seus efeitos estão a ser drásticos e imediatos. As ruas encontram-se vazias, as lojas fechadas e sempre que possível as pessoas estão a trabalhar de suas casas. Os números também de layoff e despedimentos estão a aumentar e apenas podemos imaginar que consequências é que isto terá para a economia. A maior parte das companhias aéreas estacionou os seus aviões, os portos marítimos encontram-se encerrados para os navios de cruzeiro e a polícia controla as passagens rodoviárias na linha de fronteira com Espanha, permitindo a passagem apenas a caminhões de carga e outros profissionais com autorização de circulação. Portugal é neste momento uma verdadeira jangada de pedra, em termos diferentes daqueles que foram idealizados por José Saramago no seu romance de 1986. Quando é que nos voltaremos a acoplar na Europa e a conectar com o resto do mundo é algo que resta saber. Nos últimos dias, as instituições europeias e os governos nacionais têm discutido e lançado medidas de proteção à economia, porque sem a livre circulação de pessoas e de bens, sem a indústria a funcionar, sem o comércio aberto, sem consumo, prevê-se que os próximos tempos sejam de dificuldade económica. E com as dificuldades económicas poderão advir desafios sociais e políticos totalmente imprevisíveis. É por tudo isto que os governantes nos repetem, vezes sem conta, que estamos em guerra, com um inimigo invisível. Mas será mesmo assim? Estaremos mesmo em guerra como nos querem convencer?
Será adequado caracterizarmos o vírus como um inimigo e a resposta governamental como um ato de guerra? Quão diferente é o Covid-19 de outras pandemias ao longo da história? Que respostas é que foram dadas pelas instituições nacionais e locais no passado para responder a crises de saúde pública semelhantes? De que forma é que as pandemias passadas mudaram as sociedades, as economias, a política e as próprias políticas? E o que é que podemos esperar desta crise? A história e os historiadores não têm uma resposta para esta última e importante pergunta, porque conseguimos ser quase tão incompetentes a prever o futuro ou apresentar soluções como os economistas. Aquilo que eu proponho para este simpósio, fórum de discussão virtual entre académicos e sociedade, é que se apresentem de uma forma breve e explicativa exemplos de pandemias extraídos da história para que se compreenda em que contexto surgiram as crises de saúde pública e as pandemias à escala global, de que forma é que se propagaram pelos continentes, como é que as doenças atingiram as populações, que medidas de prevenção e de resposta é que foram tomadas pelas autoridades centrais e locais, que relatos existem desses acontecimentos e quais os pormenores mais importantes que devemos reter, que efeitos é que essas pandemias tiveram na economia e na sociedade, quer no mundo urbano, quer no mundo rural. Poderá o Covid-19 assinalar o fim de uma era económica e social e o início de uma nova? E sem nunca desvalorizarmos as consequências nefastas, sobretudo em perdas humanas, será possível reconhecer algum tipo de efeito benéfico destas pandemias, por exemplo, na sociedade, na economia e na cultura? E nas próprias instituições, claro. Nenhuma resposta a estas questões colocará um ponto final na crise em que vivemos. Os seres humanos estão habituados a conviver em sociedade e é muito difícil de controlar o isolamento social em absoluto, porque há empresas e serviços que não podem parar, na agropecuária, na indústria, na logística e distribuição, no comércio e, sobretudo, na saúde, e porque há quem ainda não tenha percebido a gravidade desta pandemia. Antes de terminar, gostaria de deixar aqui uma lista de desafios interrogativos que considero importantes para que os mais arrojados possam discutir se assim o desejarem. Em primeiro lugar, que efeitos gerais e particulares terá esta crise provocada pelo Covid-19? Sabemos que há muitos séculos atrás a peste negra não afetou todas as regiões da Europa da mesma forma. Tendo em conta a memória histórica e as respostas diferenciadas que estão a ter lugar neste momento na Europa, será possível que o Covid-19 seja mais implacável com Portugal, Espanha e Itália do que será, por exemplo, com a Alemanha, França, Países Baixos ou Reino Unido? Poder-se-á esperar uma nova configuração de Europa no pós-pandemia? Entraremos numa nova era de contração ou de expansão económica? Em segundo lugar, que efeito terá o Covid-19 nos atuais conflitos militares, isto é, nas verdadeiras guerras? Existe alguma evidência de que as pandemias contribuíram para uma diminuição ou um aumento dos antagonismos entre Estados e povos? Porque no passado dia 23 de março, o secretário-geral das Nações Unidas apelou a um cessar-fogo global para que as pessoas se foquem na verdadeira luta das nossas vidas. Durante o seu discurso, António Guterres argumentou que, e passo a citar, a fúria do vírus ilustra bem a loucura da guerra. Fim de citação. Especialmente porque esta pandemia tem o potencial de causar grande mal aos mais vulneráveis. Estava a referir-se às mulheres, às crianças, às pessoas com deficiências, aos marginalizados, deslocados e refugiados. Poderá a pandemia contribuir para a paz? E se sim, será uma paz durável? Ou será perversamente um catalisador para conflitos ainda por rebentar? E por fim, volto a repetir a pergunta que fiz anteriormente. Deverá a palavra guerra ser utilizada pelos políticos e imprensa, por inerência, para descrever esta pandemia? Será mesmo necessário usar esta metáfora? Ou será mais eficaz usar outras palavras ou chamar o Covid-19 por aquilo que é, um vírus? O que é que será que as pessoas que vivem em zonas de guerra, por exemplo na Síria, pensam sobre isto? As nossas sociedades não estão preparadas para o inesperado, nem para a perda descontrolada de vidas humanas perante a doença. Recordo-me do livro de Susan Sontag, A Doença como Metáfora, que explica bem isto no que diz respeito à tuberculose no passado, finais do século XIX ou inícios do século XX, ou ao cancro. Enfermidades a quem a sociedade continua a exigir, injustamente, que os doentes lutem como se de uma guerra se tratasse.
Por isso é a primeira vez nas nossas vidas que assistimos a uma pandemia tão feroz e global, numa escala superior aos surtos de SARS de 2002-2003 e de Ébola em 2018-2019. Mas não é a primeira vez na história que a humanidade tem de lidar com epidemias, formas misteriosas de a natureza se calhar continuar o processo de seleção natural que uma medicina mais desenvolvida tenta contrariar. Com isto, lanço o desafio à comunidade académica para que todos participem nesta discussão a partir de vossas casas e para o mundo inteiro através da internet. A partir daqui, o objetivo é que façam vídeos explicativos ou então podemos iniciar um processo de entrevista respondendo a estas e outras questões que considerem importantes. Ajudem a sociedade civil a perceber melhor a pandemia atual à luz de outras crises, não para prever o futuro de uma forma eliminada, mas apenas para tornar o presente um pouco menos sombrio.